Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma MaisFMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor deste curso. Essa é a aula de número 7 e nesse segundo vídeo vamos falar um pouco sobre a modulação vetor espacial ou modulação PWM Space Vector para inversores de tensão trifásicos. Nesse vídeo apresentaremos os fundamentos da modulação PWM Space Vector, muito empregada em conversores e aplicações modernas de eletrônica de potência. Anteriormente, vimos a modulação SPWM, que é de fácil implementação, onde nós consideramos um inversor trifásico formado por 3 inversores meia-ponte monofásicos que recebiam sinais de referência defasados entre si de 120 graus, ou 1/3 do período total da forma de onda a ser gerada na saída. Entretanto, essa modulação apresenta algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que a máxima amplitude da componente fundamental de tensão que podemos gerar na saída do conversor, tensões de linha no caso, ela equivale a 90% da tensão do barramento CC, ou não podemos aproveitar praticamente toda a tensão do barramento CC devido à técnica de modulação empregada. Os sinais de corrente e tensão produzidos por essa técnica também possuem uma distorção harmônica total um pouco maior. Estamos falando aqui no caso das tensões principalmente, os pulsos produzidos nas tensões de linha, tensões que serão produzidas na saída dos fios. E torna-se difícil utilizar esse tipo de acionamento simples com técnicas mais modernas de controle dos inversores, que envolvam, por exemplo, cálculos vetoriais de corrente ou de tensão. Nesse contexto, foi desenvolvida a modulação SVPWM para superar essas dificuldades. Trata-se de uma técnica de implementação digital, o que significa que a implementação dessa técnica é realizada a partir de softwares embarcados em microcontroladores e microprocessadores. Portanto, é preciso se preocupar com o tempo de amostragem que será realizado na saída PWM, com a somatória total de todos os períodos de acionamento dos transistores, além do tempo necessário para a execução dos cálculos desse algoritmo. E, nesse caso, o inversor é considerado como um único conversor com 6 interruptores, não mais como 3 conversores operando aí com um sinal de referência defasado. Quando comparada com a modulação SPWM, essa técnica é capaz de produzir tensões com um conteúdo harmônico menor e também ela é capaz de produzir aí componentes fundamentais com uma amplitude até 15% maior do que as componentes produzidas pela técnica SPWM. Nessa técnica de modulação, nós iremos representar o sistema trifásico em um sistema bifásico, ou seja, iremos fazer aí uma transformação de coordenadas. Nesse caso, podemos definir aí, através do sistema trifásico, um único vetor chamado vetor espacial. E esse vetor pode ser depois decomposto no sistema bifásico, denominado aqui de sistema alfa-beta, onde temos 2 componentes ortogonais. A transformada matemática necessária para obter o sistema bifásico a partir do sistema trifásico é a transformada de Clarke. Ela é uma transformação feita temporalmente, ou seja, no mesmo instante em que eu tenho tensões ocorrentes no meu sistema trifásico, eu terei tensões ocorrentes no meu sistema bifásico fictício. Isso significa que, se eu tiver 3 tensões senoidais defasadas de 120 graus na minha entrada, a minha resposta aqui produzirá 2 tensões senoidais e defasadas de 90 graus. As componentes do sistema bifásico são as componentes alfa e beta, sendo que essa terceira componente zero, ou de sequências nula, ela é introduzida para fazer aqui o balanço de potências, ou seja, é possível aqui com os 2 sistemas obter as mesmas potências a partir dessa componente de equilíbrio. Se o meu sistema trifásico for equilibrado, ou seja, 3 senoides de mesma amplitude, frequência defasadas obrigatoriamente de 120 graus, a minha componente V0 será sempre igual a 0. Também é possível realizar a transformada inversa, ou seja, a partir das componentes alfa e beta, é possível obter as componentes de tensão para o sistema trifásico. E por ser uma transformação temporal, ou seja, no mesmo instante de tempo, encontra-se aí o primeiro desafio da modulação Space Vector, ou seja, é necessário alta velocidade de processamento ou um tempo muito curto para calcular os vetores aqui no sistema bifásico ou fazer a transformação inversa, de forma que essa demora não influencie a produção das tensões ou dos pulsos aí de saída
para o inversor. Esse sistema também é chamado de quadro estacionário de referência, ou seja, é como se eu tivesse vetores de base no meu sistema bifásico oscilando ao mesmo tempo que os meus vetores de base no meu sistema trifásico, o que corresponde a você ter 3 formas de onda na entrada trifásica e 2 formas de onda que são determinadas no mesmo instante de tempo e defasadas de 90 graus na saída. Uma vez compreendidas as transformações ABC para alfa, beta, zero, agora podemos compreender como são produzidos os sinais, ou na verdade o vetor de referência, para gerar os pulsos de comando dos transistores. Então, no caso, temos aqui que gerar um vetor nesse sistema de base ortogonal, alfa, beta, o qual esse vetor, se for representado na forma de um fasor, ele pode também ter componentes no sistema alfa, beta, bem como uma magnitude e uma defasagem em relação aos vetores base Vα e Vβ. Praticamente, a partir das duas senoides aqui defasadas de 90 graus, iremos compor uma outra senoide que também vai ter a mesma frequência, e variando essa frequência, varia-se também a frequência das tensões ou correntes produzidas na saída do conversor com a modulação Space Vector, e basta determinar agora como obter as componentes de tensão no sistema ABC e como gerar os pulsos para que essas tensões sejam obtidas. Uma vez que temos o vetor de referência nos eixos alfa e beta, agora iremos utilizá-lo para obter as tensões no sistema ABC na saída do inversor trifásico. O inversor trifásico ele tem apenas 8 possibilidades de se produzir tensões de linha em sua saída. Cada possibilidade está relacionada com um estado de condução ou bloqueio de cada transistor de potência. Então, para cada possibilidade foi atribuído um vetor base de tensão, e cada vetor base de tensão foi disposto em um diagrama que forma um hexágono com 6 setores diferentes. Cada vetor base de tensão representa uma forma real de se produzir tensões aqui na saída do inversor trifásico. Então, o que consiste aí a modulação? Representar o vetor de referência nos eixos alfa e beta a partir dos vetores base de tensão, para que aí consiga-se produzir pulsos de largura variável aqui em alta frequência na saída do inversor trifásico, cuja variação dos valores médios podem construir um sinal de frequência menor a partir das ações de filtragem da própria carga ou de filtros colocados na saída do conversor. Cada vetor base de tensão representa um estado de condução diferente de cada um dos componentes. Então, o diagrama aqui de vetores tem 6 setores distintos. Cada um desses setores terá, então, uma forma diferente de se transcrever as componentes alfa e beta do meu vetor de referência para uma nova composição feita a partir dos vetores base de tensão. Então, aqui no caso, por exemplo, no setor 1, nós iremos encontrar uma forma de se transcrever as componentes alfa e beta do vetor de referência para compor esse vetor aqui, utilizando os vetores V2, V1, V0 e V7. Os vetores V0 e V7 representam os estados de condução onde todas as chaves inferiores ou todas as chaves superiores estão conduzindo. Então, nesses casos, as tensões de linha serão iguais a zero. Os demais vetores representam as 6 possibilidades de se produzirem tensões de linha diferentes de zero, aqui na saída do conversor, com valores máximos iguais a VCC e mínimos iguais a menos VCC. Então, para produzir os sinais de acionamento, primeiro devemos escolher qual que é o setor que o vetor está percorrendo naquele momento. Determinado o setor, então escolher aqui qual a sequência de chaveamento, ou seja, quais são as ordens de configuração aqui que eu vou ter para escolher
as ordens dos meus vetores base de tensão. Escolhida as ordens, então é preciso obter as magnitudes desses vetores base de tensão. Essas magnitudes são os tempos de permanência em cada um desses vetores, e que por sua vez produzirão os tempos de acionamento dos transistores de potência. E escolhidas essas magnitudes, então serão transcritos as componentes alfa beta do vetor referência de tensão para os vetores, as componentes dos vetores de tensão base do conversor. E assim será possível compor o vetor referência de tensão a partir dos vetores base de tensão do conversor e com isso determinar os tempos de acionamento de cada um dos transistores de potência. Escolhendo-se então 6 sequências de chaveamento possíveis, podemos definir um tempo total de chaveamento, o qual é composto pelos tempos TA e TB, que representam as tensões, que são os tempos onde nós vamos ter o chaveamento para produzir as tensões nas coordenadas alfa e beta do vetor de referência, mais o tempo onde a tensão de linha deverá ser igual a zero, totalizando aí o tempo total de amostragem ou o período total de chaveamento aí do conversor. Portanto, determinando-se qual que é o setor que nós estamos escolhendo, podemos então utilizar cada um dos vetores ali, V1, V2, para poder acionar o conversor durante os tempos alfa e beta, de modo que nós calculamos o T alfa e T beta por essa expressão, ou dependendo de cada um dos setores. Essas expressões foram retiradas do artigo de Zuhl de 2004. E se alfa mais T beta resultarem em um tempo menor do que o tempo de chaveamento, devemos complementar esse período de chaveamento com os tempos onde vamos adicionar os vetores, vamos fazer o conversor operar com os vetores de condução 0 e 7. Em resumo, a modulação Space Vector ela é toda baseada em cálculos vetoriais que utilizam as tensões de linha ou corrente de linha no tempo. Então nós determinaremos qual que é cada uma das tensões a serem produzidas simultaneamente a partir desses cálculos vetoriais. Então, primeiro precisamos determinar quais os valores temporais das tensões das componentes no eixo alfa e beta do vetor de tensão de referência que estamos desejados a sintetizar. Em seguida, iremos determinar qual que é o setor que está localizado o vetor de referência de tensão, calcular os tempos T alfa, T beta e T zero e, por fim, podemos utilizar um contador digital ou um temporizador de um processador digital de sinais, um microcontrolador, para compor aí o tempo total de chaveamento. E aí o tempo em que o meu conversor permanece em um vetor, mais o tempo que ele permanece no outro vetor, mais o tempo que ele alterna entre os vetores V0 e V7, irá produzir aí a tensão com as larguras de pulso variáveis que irão formar aí o nosso vetor de tensão de referência. Se o vetor de referência percorrer apenas o interior do hexágono, então o mesmo está operando na região linear. Nesse caso, o aumento da amplitude aqui do vetor está relacionado com o aumento da amplitude das componentes fundamentais dos sinais de saída de tensão do conversor. Fora do hexágono, o conversor opera na região de sobremodulação e, nesse caso, é necessário alterar a forma com que os tempos de permanência nos vetores base de tensão são calculados para se obter amplitudes maiores das componentes fundamentais geradas na saída do conversor. Aí, nesse caso, é necessário tomar alguns outros cuidados externos, que fogem ao escopo aqui desse vídeo introdutório, para que nós consigamos aí aumentar a tensão na região aí de sobremodulação. Bem, em resumo, a modulação SV-PWM ela é totalmente digital. Nesse vídeo vimos o que é a modulação SV-PWM. Vimos então que essa modulação trata o inversor trifásico como uma única entidade e, portanto, a produção das tensões de saída desse conversor é feita a partir de um único vetor de referência, não necessitando aí de 3 tensões ou 3 sinais defasados 120 graus um do outro. Trata-se de uma modulação implementada de forma digital e que, por utilizar uma grande quantidade de cálculos, é necessária uma grande capacidade de processamento para obter uma frequência de saída aí de pulsos elevada.
O objetivo desse trabalho foi então apenas fazer uma introdução de como que é a modulação por vetores espaciais. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado e até o próximo módulo.